Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui no nosso canal, trazendo notícias fresquinhas de Brasília direto pra vocês, tá? Sem delongas nenhuma, hoje a gente vai direto pra notícia. Só peço antes pra você se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, e também diz aí da onde você tá falando, sua cidade, o seu estado, pra gente medir aqui a nossa audiência, tá? Eu vou estar curtindo todos os comentários de vocês, gente, então não esquece, tá? Se inscrever, curte o vídeo e comenta da onde você tá vendo o vídeo nesse exato momento. Bom, agora vamos direto para as notícias. Daqui a pouco a gente vai vir aqui com a 4x4, gente, mas olha só essa bomba que saiu agora há pouco, gente. A Polícia Federal quebrou o sigilo criptográfico, tá? No celular de Daniel Vorcaro. Pelo que a gente tem informação aqui, foi um iPhone 17 Pro Max, e a Polícia Federal teve que comprar novos equipamentos para poder quebrar, gente. E não é só quebrar, tá? Não é só quebrar e ver o que é que tem lá dentro, não. Esse equipamento também, ele pega aquelas mensagens que foi apagada. Tudo que foi apagado, o equipamento vai lá e sai pegando também. Olha só essa bomba que pode expor muito ministro e muita gente importante, gente. Aconteceu agora, tá? Olha só. A Polícia Federal quebra criptografia e acessa dados de celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Vou aqui acessar a reportagem do nosso âncora, Gustavo Uribe, confirmando, portanto, a informação que a Polícia Federal agora tem acesso aos dados do celular do dono do Banco Master. Força Policial já teve acesso a esses dados que serão compartilhados agora com o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria. Gente, mas compartilhar com o Supremo, que o nome deles é que vai estar lá dentro, pelo amor de Deus, né? Não, pelo amor de Deus. Geral da República. Vou trazendo aqui na íntegra o que o Gustavo Uribe nos conta no site da CNN. A Polícia Federal submeteu o celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a uma ferramenta de quebra de criptografia. Os dados estão sendo compilados pela Força Policial para que sejam compartilhados em breve com o Supremo Tribunal Federal e com a PGR. Em depoimento, o banqueiro se recusou a fornecer a senha de um aparelho celular de última geração da linha iPhone. Segundo relatos feitos à CNN, o aparelho também apresentava uma camada adicional de proteção. Por isso, o dispositivo eletrônico foi acessado por meio de ferramenta da Força Policial, que tem a capacidade ainda de recuperar informações deletadas. Recentemente, a Polícia Federal adquiriu novos softwares com o objetivo de quebrar criptografias avançadas de modelos novos de celulares. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deve liberar para a CPMI do INSS os dados extraídos do celular do dono do Banco Master. Vorcaro, inclusive, deve prestar depoimento ao colegiado no dia 19, depois do feriado do Carnaval. A defesa do banqueiro pretende limitar o escopo das respostas do empresário. A Polícia Federal... Tá aí, dados quebrados. Agora, saber o que é que vai dar, a gente não sabe, gente. Que os dados estão na mão da Polícia Federal, mas só que esses próprios dados vai para a mão dos ministros do STF. Os ministros do STF que tem envolvimento também. Sei não se vai sair alguma coisa daí, tá? É mais fácil a gente ter esperança de sair alguma coisa da boca do Vorcaro. É isso aí. Bom, agora presta atenção nessa fala aqui do Constantino, gente. E ele simplesmente jogou a real. Realmente é o que tá acontecendo. Metade de Brasília está envolvida nesse escândalo do Master, nesse escândalo do Vorcaro, gente. Se ele abrir o bico, vai cair muita gente. E esse celular aí, se der certo, né, de comprovar tudo, pois é, não for sarrafiado aí pelo Toffoli, eu não sei se ele tem esse poder de sarrafiar isso antes da Polícia Federal, mas se der tudo certo, também vai cair muito grandão por aí. Mas preste atenção nessa fala do Constantino. Porque só a Globo tá achando engraçado esse papo de código de conduta no meio de uma quadrilha. Nós temos uma quadrilha instaurada no STF, tá na boca do povo, todo mundo tá vendo, né? Que eles são sócios ocultos desse banco, né? Um tem um resort com laranjas, que é o irmão padre, que a outra cunhada que nem sabe do irmão, e tem um cassino ilegal no resort e tudo, e o outro tem esse contrato de 3,6 milhões mensais sem precisar prestar nenhum serviço como contrapartida, né? Então, é evidente que é corrupção. Não tem outra palavra, é corrupção. E eles vêm bancar as vítimas. O Toffoli vem falar que tem vários juízes que são fazendeiros. Eu fiquei pensando, depois podia apresentar uma lista. Sério que tem vários, Toffoli? Eu conheço um, que é a colega dele no Supremo. Franco, bota a imagem aí. O fazendeiro Gilmar. Esse todo mundo conhece.
esse papo de código de conduta no meio de uma quadrilha. Nós temos uma quadrilha instaurada no STF, tá na boca do povo, todo mundo tá vendo, né? Que eles são sócios ocultos desse banco, né? Um tem um resort com laranjas, que é o irmão padre, e a outra cunhada que nem sabe do irmão, e tem um cassino ilegal no resort e tudo, e o outro tem esse contrato de 3,6 milhões mensais sem precisar prestar nenhum serviço como contrapartida, né? Então, é evidente que é corrupção. Não tem outra palavra, é corrupção. E eles vêm bancar as vítimas. O Toffoli vem falar que tem vários juízes que são fazendeiros. Eu fiquei pensando, depois podia apresentar uma lista. Sério que tem vários, Toffoli? Eu conheço um, que é colega dele no Supremo. Franco, bota a imagem aí. O fazendeiro Gilmar. Esse todo mundo conhece lá no Mato Grosso. Ele tá mandando um recado claro. Olha, Gilmar, não vai se afastar dessa vez da gente, porque nós estamos todos aqui coladinhos, ninguém solta a mão de ninguém. Começa a defender em público aí nossa situação com o Banco Master, porque nós sabemos o que você fez nos verões passados. Como fazendeiro, como empresário de ramo de instituto, né, em Lisboa e por aí vai. Então, não vem com essa. Me pareceu o recado. Assim como me pareceu o recado pro Fachin, com essa história de código de ética, falou, não enche o saco, Fachin. Todo mundo aqui sabe que ficam pegando no pé com essa coisa de conflito de interesse, de promiscuidade, de palestra. Pô, não enche o saco, o buraco é muito mais embaixo. Aqui ninguém segue a Constituição, aqui a turma é sócia de banco fraudulento e tu vem com esse papinho. Aí ele vai lá e cancela o almoço, óbvio, né? Porque só a Globo tá achando engraçado esse papo de código de conduta no meio de uma quadrilha. Nós temos uma quadrilha instaurada no STF, e o Fachin, que é o responsável pela soltura do Lula, o Fachin, que é o simpatizante do MST, o Fachin, que é o garoto propaganda da Dilma, vem falar em código de conduta para saber quanto você pode cobrar numa palestra e qual transparência tem que dar. Ah, tenha paciência. Isso é cinismo também, é outro cínico. Nós estamos falando de quadrilha, Lacombe. Uma turma que está em sociedade oculta com o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Um escândalo de 50 bilhões de reais, 10 bilhões de dólares. Segundo a coluna da própria Mary O'Grady. 10 bilhões de dólares, está lá, na coluna do Wall Street Journal. E quem é que está envolvido nisso? Metade de Brasília, um banco menor, hein? Que tinha bala na agulha para comprar isso tudo. Aí vem o cínico mor do Alexandre de Moraes falar que já é vedado julgar parente, se ele tiver em alguma contraparte. Bom, disse o cara que julga ele mesmo como réu, que cita no processo ele como parte envolvida. O Alexandre de Moraes foi ameaçado. Um negócio de doido. E claro, ele finge desconhecer aquilo que o Legislativo criou para fugir dessa regra do nepotismo. O nepotismo cruzado. O deputado contrata o filho do senador, o senador contrata a sobrinha do deputado. E aí não há nepotismo direto. O juiz não pode julgar o caso do cônjuge envolvido. Mas o filho do Fux tinha cinco casos no STF quando o pai assumiu. Foi para 545. Impressionante, né? 70% dos casos do STF são com escritórios de parentes, de cônjuges, filhos envolvidos. Deve ser coincidência. O Cacai, aquele que despacha de bermuda no STF, andou reclamando abertamente numa entrevista. Falando, gente, não dá pra competir assim, claro, né? O sujeito posta a foto de bermuda pra dizer, eu sou influente, eu sou amigo dos ministros, me contratem que tá tudo em casa. Aí vai lá, a outra, e despacha de camisola? Isso é concorrência desleal, né? Não dá. Agora, como disse o André Massiglia, um país que o Cacai se sente alguém passado pra trás, é um país que tá com problemas éticos muito sérios. É isso, gente, o Brasil virou um verdadeiro esgoto. Pois é, então não tem como a gente votar em outra pessoa sem ser o Flávio Bolsonaro em 2026, gente. Não tem como, gente. É tudo uma máfia esses caras. Vamos votar aí no Flávio, porque ele vai ter influência suficiente pra derrubar esses esgotos daí, né? Pois é. Falando dele, olha só esse recado que ele deu para os brasileiros, gente. Eu tinha que trazer aqui pra vocês, presta atenção, tá? Daqui a pouco a gente vai pra mais notícia com a 4x4, mas olha só esse recado. A partir de 27, cara, a gente tem tudo pra fazer um governo que o povo não vai sentir saudade da esquerda nunca mais. Vão ficar décadas aqui sabendo que o projeto que traz prosperidade para as famílias é o projeto que a gente vai apresentar. A gente vai acabar com esse mito de que quem é de direita não gosta de pobre. É o contrário, cara. A gente que é de direita, qual é o meu sonho aqui? É fazer o que você, que recebe o Bolsa Família, não dependa mais de político nenhum, cara, para conseguir levar comida para dentro da sua casa. Hoje você tem um presidente que o que é que ele deixa de legado? É distribuição de miséria e pobreza. Porque você prefere ganhar os R$600 do Bolsa Família ou você ter um emprego onde você possa ganhar 5 vezes isso? Né? Você vai trabalhar, você vai trazer dignidade para sua casa e você não vai depender de um prefeito para você conseguir se cadastrar lá no CAS, para poder ter acesso a um Bolsa Família. O que você prefere? Continuar vivendo com os R$600 ou ter essa oportunidade? O que você quer deixar de herança para o seu filho? São esses R$600. Você quer que o seu filho precise de ir lá, bater na porta de um vereador, de um prefeito, para ficar dependendo de um Bolsa Família, para ter o que comer, cara? Ou você quer que o seu filho, você quer deixar de legado para o seu filho, que ele tenha uma boa educação de qualidade, que ele possa fazer um curso profissionalizante de inteligência artificial, que ele consiga desenvolver o próprio aplicativo dele, abrir a própria empresa dele, ou ser qualificado para receber um salário de 5, 10 mil reais por mês, porque o Estado garantiu estudo de qualidade para esse moleque, para essa criança, para poder caminhar com as próprias pernas, sem depender de político.
Qual o legado que você, qual a herança que você quer deixar para seu filho? Os R$600 ou um futuro melhor, prosperidade? Não, você que é pai e mãe hoje que recebe Bolsa Família. Há quanto tempo o seu governo, o seu estado é governado pela esquerda? Quantos anos? Quantas décadas? O que mudou na sua vida? A segurança pública na sua casa é boa? Onde você mora é boa? Você na hora de ir para um posto de saúde, você não fica com medo de roubarem o seu celular? Na hora que você manda o seu filho para o colégio, você não tem medo de que ele não volte porque levou uma bala perdida? Quer dizer, o que é que está melhorando a sua vida com esse governo de esquerda? Então as pessoas têm que dar uma oportunidade para que um governo de direita mostre que ele vai abraçar quem precisa e vai dar um caminho. Olha, você tem um tapete vermelho aqui para você seguir na sua vida sem depender de político nenhum. É isso, gente. Esse daí é o Flávio Bolsonaro mostrando bem competente. Eu, por exemplo, tô gostando muito em cada entrevista que ele dá, gente. É um cara realmente inteligente e sensato. É o tipo de direitista que o Brasil precisa. Pois é. Bom, mas agora vamos a mais notícias, né? Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Deixa o like que é importante e acaba ajudando demais a gente aqui. E vamos para mais notícias porque aqui o negócio não para. Olha só. A vontade de implementar um código de conduta não é unânime no Supremo. Em sessão, o ministro Alexandre de Moraes negou que magistrados julguem processos com os quais tenham relação pessoal. Tem que rir. Segundo Moraes, as regras de impedimento e suspeição já são claras e rígidas no âmbito da magistratura. Essa é a minha segunda observação que me parece importante, inclusive em virtude do momento. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou infelizmente muitos por absoluta má fé, que não há vedações aos magistrados e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. Tadinhos dos magistrados, tadinhos. Em tabelinha com Moraes, o Dias Toffoli afirmou que magistrados podem receber dividendos de empresas desde que não participem da administração dos negócios. A declaração foi feita em meio à polêmica envolvendo o resort Taiaiá, ou Maracutaiaiá, que é um empreendimento de luxo no Paraná. Que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas, e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Depois das falas do Toffoli e do Moraes, o Fachin cancelou um almoço que teria com os ministros para discutir a criação do tal Código de Ética para os tribunais superiores. A desculpa oficial foi questão de agenda. Vamos lá. Primeiro, esse Código de Conduta é totalmente dispensável, né? Você já tem a Constituição. Se cumprirem a Constituição, já está tudo bem.
Mas tem lá lei da magistratura, né, lei nacional, né, da magistratura, tem várias regras já, é uma besteirada esse negócio de código de conduta. Agora, o que impressiona aí é a competição, até escrevi sobre isso para a Gazeta, a competição para saber quem é mais cínico. Né? Deixa eu passar para a Ana, antes de passar para ela, deixa eu ler aqui um superchat do Renato R. Garcia, 60 é o perfil, obrigado, Renato. Parabéns aos amigos do 4x4, análise séria e isenta dos descalabros do Brasil. Este código de conduta é a confissão dos desmandos desde 2019 do Supremo. Ana, tem toda a razão, né? É aquela história a mesma história da imprensa, né? Pô, agora que o Bolsonaro foi derrotado, entre aspas, vamos voltar a cumprir as leis, né? Não, agora chegamos a um ponto que é melhor a gente ter um código de conduta para ver se as pessoas conseguem, né, cumprir as regras, as leis, os parágrafos, os incisos, os artigos. É uma palhaçada, numa boa. Lacombe, eu vou ser breve, porque eu estou muito curiosa para ouvir a Bia, porque a Bia, né, que antes mesmo de ser deputada, né, Bia, sempre esteve aí nos corredores das leis, entendendo exatamente todo o processo, Ministério Público, e aí agora é um código de conduta, né? Eu vou repetir aqui o comentário que o meu marido fez quando eu contei para ele sobre o código de conduta. Ele que já foi atleta também, jogou pelos Estados Unidos, jogou uma Olimpíada de 96 também, no vôlei de praia pelos Estados Unidos. Ele falou assim, é como se nós, ex-atletas ou atletas, a gente resolvesse fazer um código de conduta. Não pode se dopar, não pode tomar testosterona na veia, não pode tomar anabolizante. É inacreditável. E é exatamente isso, um código de conduta para que você respeite a Constituição, né? E vendo o Moraes falando ali, né, que dó, magistrado não pode fazer nada. Ministro, repita com a gente, em coro, 129 milhões de reais. 129 milhões de reais é o que a sua esposa embolsou. 129 milhões de reais, mas que dó, magistrado não pode fazer nada. E outra coisa também, vocês repararam que quando o Toffoli estava falando, ele estava com um ar de riso, de deboche. Estamos falando de um caso que tem o potencial de ser até maior do que o Petrolão, nunca imaginamos isso. E o Toffoli fazendo comentário, né, fazendeiro, um tonzinho assim de deboche, de risada. Eu vou passar para a Bia, Lacombe, mas eu acho que esse vexame desses vídeos do Supremo, eu acho que a gente pode resumir em uma frase, aliás, duas frases que foram ditas em 2018. Vamos ver se vocês lembram. Aspas, quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não se candidate, não se ofereça ao público. Adivinhem quem falou essa frase? Quem não quer ficar restrito a fazer palestras e dar aulas, largue a toga, né? Saia. Deixe. Ninguém é obrigado. Ele não é obrigado a ser ministro do STF. Aliás, as pessoas de bem adorariam que ele saísse. Deputada, e aí, quem precisa do tal código de conduta? Olha, esse código de conduta, bastava ter um artigo, né? Ministro Supremo tem que obedecer à Constituição. Pronto. Né? Bastava Acabou. esse artigo, não sabe de mais nada, né? Gente, é um absurdo. E outra coisa que as pessoas não estão falando é que nós temos o Senado, que é responsável por fiscalizar os atos dos ministros do Supremo. Se você cria um código de conduta, um código de ética, eles é que vão ficar responsáveis por decidir, julgar se um ou outro descumpriu esse código. Quando, na verdade, esse código ele tem um valor muito menor
do que as leis e a Constituição. Então, assim, é mais uma historinha para eles ficarem ali na panelinha deles e dizerem, olha, a gente não precisa do Senado para fiscalizar a gente, porque nós temos um código de conduta que seria de responsabilidade deles. Claro que isso não iria anular a Constituição, mas quem tem a Constituição e já não cumpre, seria mais uma desculpinha para eles, assim como eles dizem que o regimento interno deles permite que eles abram inquéritos por qualquer ato, infração que ocorra dentro do Supremo, e daí o Barroso diz que o que acontece na internet considera-se como sendo Supremo, nesse mundo virtual. Então, eles falariam o seguinte, não, é o Código de Ética, vamos julgar nós aqui se alguém feriu ou não. Nós temos a Lei 1079, minha gente, que é de 1951. Olha só, vou ler para vocês o artigo 39, que fala que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Item 1. Alterar, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Item 2. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Item 3. Exercer atividade político-partidária. Item 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Item 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e o decoro de suas funções. Eu pergunto, vocês conseguem identificar algum item em que eles não tenham incorrido? Então, eu vou dizer para vocês. O item 1, altera que incorre em crime de responsabilidade aquele que altera por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Esse aí vocês podem achar, nesse daí eu acho que ninguém incorreu. Pois eu digo para vocês, eu fiz uma denúncia na CCJ, como membro da CCJ, quando nós estávamos julgando o caso do Ramagem e dos demais julgados lá no Núcleo 1, que é o Bolsonaro e outros, porque nós temos, a Câmara dos Deputados, a prerrogativa de suspender um processo que corre contra um deputado federal. E nós analisamos isso e decidimos suspender. E o ministro Alexandre de Moraes, ele alterou a decisão que ele tinha dado como relator, depois que o Lindbergh Farias, entrou com uma petição falando assim, você tem que dizer qual é o limite daquilo que eles podem suspender. Tem que ser só o do Ramagem, não pode ser dos outros, e também só pode pegar os crimes que ocorreram depois da diplomação, e não antes. E aí, o Alexandre alterou essa decisão. E o ministro Zanin, que era o presidente da turma, mandou um ofício para a Câmara, um segundo ofício, alterando também o que eles haviam decidido. Alteraram a ata do julgamento, minha gente. Alteraram o acórdão, o voto do ministro, alteraram a ata do julgamento. E vocês sabem o que aconteceu com essa minha denúncia? Eu vou contar para vocês. Aquele grupo Prerrogativas entrou com uma representação contra mim para o PGR, dizendo que eu estava injuriando o ministro Alexandre de Moraes. Eu entrei com uma ação contra eles, uma ação civil contra eles, porque, assim, o grupo Prerrogativas quer me proibir de exercer a minha prerrogativa de parlamentar. Então, assim, o deboche corre solto, é um descalabro, eles não respeitam lei, não respeitam Constituição, não respeitam Código Penal, não respeitam a lei de responsabilidade, aí vão querer trazer o quê? Um código de condutas agora? Para que eles mesmos decidam? Pelo amor de Deus, né? Passou da hora. Meu temor, Ana, quando você fala, né, de tudo que está acontecendo, da gravidade, para mim só existe uma coisa mais grave do que tudo que eles estão fazendo. Sabe o que é? É se nada acontecer. Se tudo continuar como está. Se a gente não conseguir virar esse jogo, né, e fazer impeachment de ministro, afastar, punir os culpados. A única coisa pior do que o que está acontecendo hoje será se tudo continuar como está hoje.
Até esse infelizmente... ponto que a Bia... Desculpa, Lacombe. Esse ponto que Nada. a Bia traz eu acho que é o essencial. Vai criar um código de conduta e eles simplesmente podem passar por cima. Qualquer dia eles fazem isso com a Constituição. É censura? É censura, porque a ministra Carmen Lúcia disse, é censura? É censura, mas é só até segunda-feira. Isso aqui tá errado? Tá errado. Mas para este bolsonarista, a gente vai abrir uma exceção. Isso aqui não pode? Não pode. Mas a gente vai manter o Daniel Silveira na cadeia, mesmo sem o aval da Câmara. E por aí foram vários atropelos na Constituição. Então, um código de conduta e nada é a mesma coisa, porque eles vão escrever algumas coisas ali e o dia que eles quiserem rasgar, eles vão rasgar uma caneta. Simplesmente vai falar, tá escrito aqui no código, mas eu vou decidir por outra coisa. É assim que eles fazem. O Senado precisa agir. Eu ia falar do Davi Alcolumbre, né? Porque essa semana a gente viu algumas imagens dele dançando, mas não dançando da maneira, né, que gostaríamos, quer dizer, saindo da presidência do Senado, mas dançando. O código de conduta tá aí, ele tem lá. É só ele esticar a mão e puxar lá os processos todos de impeachment e abrir, né, contra esses ministros patetas todos aí que estão defendendo os absurdos todos que eles próprios fazem. É algo inacreditável. E vamos aqui para os bastidores dessa abertura do ano do Judiciário, porque imagens captadas pelo portal Metrópolis mostram que o Lula manteve conversas reservadas nos bastidores da sessão de reabertura dos trabalhos do Supremo. Os diálogos foram depois do encerramento da cerimônia, ainda no meio da corte. O Lula conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esse que estava aí rebolando, dançando essa semana. Depois o petista deixou o plenário ao lado do Edson Fachin, com quem ele manteve um diálogo reservado durante o deslocamento até a antessala. E na área interna do Supremo, o petista cumprimentou os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, que estava com a mulher, a mais competente advogada do Brasil, Viviane Barros de Moraes. E ainda sobre ela, sobre a dona Vivi, mulher do Alexandre de Moraes, ela assumiu nessa semana a defesa do Lucas Calaz, empresário do ramo de mineração e sócio do ex-banqueiro Daniel Vorcaro na Biom, num processo sobre extradição ilegal de minério de ferro. O processo do Calaz chegou ao STF na última segunda-feira. Segundo os documentos, o processo foi à corte por decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que considerou a possibilidade de pessoas envolvidas no caso terem foro privilegiado. Possibilidade. Além da Viviane Barros de Moraes, a petição inicial da defesa do Calaz é assinada também, de novo, um ex-sócio do Vorcaro, é assinada também por Alexandre Barros de Moraes e Juliana Barros de Moraes, filhos do Alexandre de Moraes. E foi apresentado no Congresso, na terça-feira, um pedido para a criação de uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar o Banco Master e a fraude financeira envolvendo a instituição. O Consta já trouxe aí mais ou menos o valor dessa roubalheira. Pode chegar ali algo em torno de 50 bi, pode ser um pouco mais do que isso. O requerimento tem o apoio de 278 parlamentares, 42 senadores, 236 deputados. Nos bastidores, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli têm pressionado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para barrar a instalação da comissão. E aí eu pergunto à deputada Bia Kicis, essa CPMI, ela sai? Qual seria a importância dessa comissão parlamentar mista de inquérito? E a gente sabe que o PT não está querendo de jeito nenhum. Bom, essa CPMI, o primeiro signatário, quem tomou a iniciativa foi o meu amigo o deputado Carlos Jordi, e ele conseguiu com muita facilidade, até em pleno recesso, colher essas assinaturas. E nós estamos pressionando porque precisamos que seja uma CPMI. E a gente sabe que a pressão que o Alcolumbre está recebendo, imagina que absurdo, né? Ministro do Supremo pressionando o presidente do Senado para não abrir uma CPMI, que é
automática. Se ele abrir uma sessão do Congresso para a gente, por exemplo, derrubar aquele veto daquilo que chamam de lei da dosimetria ou da redução de penas, se ele abrir essa sessão, ele é obrigado a ler a criação da CPMI. Por isso, a gente acha que ele vai ficar enrolando um pouco. E aí atrapalha para a gente poder derrubar o veto, né? Mas a pressão que eu acho que ele está sofrendo é para abrir a CPI que eles estão fazendo no Senado, que aí parece que tem senadores petistas colhendo assinaturas para abrir uma CPI. Vai ser muito ruim, porque a gente sabe que no Senado o governo tem maioria. Então, a gente não quer essa CPI, nós queremos a CPMI, porque, assim como a CPMI do INSS está funcionando, apesar das blindagens todas que o governo tem feito, os fatos estão vindo à tona, a gente está revelando muita coisa, e com o ministro André sendo relator, tem prisões, tem busca e apreensão, tem muita coisa, né, que está realmente funcionando, graças à CPMI. A gente sabe que se houver a CPMI do Banco Master, nós iremos conseguir mostrar tudo aquilo que está sendo oculto. Se for a CPI do Senado, aí a gente acha que realmente será feita para acabarem. E é por isso que precisamos dessa CPMI. Agora um superchat do Felipe Trevisan, 5438 é o perfil dele. Ele escreveu o seguinte: a deputada Bia Kicis é a essência da delicadeza, inteligência e competência na Câmara dos Deputados. Ela combina perfeitamente com a bancada do programa. Um abraço a todos. Muito obrigado a você, Felipe, pela contribuição aí, pelo superchat. Consta, além do superchat, tem outras maneiras das pessoas contribuírem também para a manutenção do programa 4x4 no ar. Superchat, super stickers, tem o Valeu, as doações via Pix, chave Pix aí na tela, e a assinatura do nosso canal aqui no YouTube, Consta. Pois é, Lacombe, essa é uma das minhas preferidas. Deixa eu só agradecer esse comentário tão gentil do Felipe Trevisan. Muito obrigada, Felipe. Gentil, mas verdadeiro, é isso aí, Bia, você é uma querida. Olha, Lacombe, a minha forma preferida é que as pessoas se tornem membro do canal, porque isso dá não só uma previsibilidade de receita, como cria essa família 4x4, né? Com as nossas lives exclusivas, uma espécie de agradecimento nosso, né, para esse apoio, que cria ali uma intimidade, enfim, uma coisa diferente, né? Não é para 30 mil, 40 mil telas ao vivo, é para uma turma menor, e a gente acaba se soltando um pouco mais, relaxando na forma de falar. Eu, particularmente, gosto muito desse veículo de apoio, né? Mas todo apoio é muito bem-vindo. O Pix ainda é o carro-chefe, então está aqui o QR Code, está aqui o e-mail, né? Apoio 4x4@digitalch.com. Toda ajuda é bem-vinda, né? Nós estamos aqui na 6ª temporada, firmes e fortes. Esse é um ano de eleição, é um ano muito importante, também midterms elections nos Estados Unidos, enfim. Nós vamos ficar trazendo análise do que acontece nos Estados Unidos, sim. Isso não é irrelevante para o Brasil, pelo contrário, né? Quem não percebeu isso ainda não entendeu muita coisa. Então, ajudem e vamos em frente. E deixa eu agradecer também ao Bartolomeu Ribeiro, 9744 é o perfil dele. Muito obrigado, mandou um superchat aqui. Quando a justiça é corrupta, não existe justiça. Bartolomeu, muitíssimo obrigado pela sua mensagem que está aí na tela. Vocês podem participar por superchat, que a gente vai encaixando sempre os superchats de vocês aqui. O Cássio Marcolin já está um pouco mais desanimado. Amigos, é muito difícil manter a resiliência. O Brasil cansa quem é honesto, esgota quem o entende. Parabéns e obrigado pelo trabalho corajoso de vocês. Nós que agradecemos, Cássio, pela sua contribuição. E vamos para a pauta número 2, né? Retomaram os trabalhos no Judiciário e retomada também do ano legislativo. O Congresso fez uma cerimônia de abertura do ano, né? Abertura, na verdade, do ano legislativo. Em discurso, Davi Alcolumbre, o dançarino, disse que não vai abrir mão da prerrogativa do parlamento. Nossa luta é e sempre será em defesa de todos os brasileiros. Nossa luta ela é pelo Estado de Direito.
Nossa luta é pelas prerrogativas parlamentares e pela autoridade do Congresso Nacional Brasileiro. Desses valores e dessas batalhas, nós jamais abriremos mão. É mais um aí nesse campeonato de quem é o mais cínico de todos os tempos, né, no Brasil e no mundo, porque, por enquanto, os candidatos brasileiros eles são imbatíveis nesse campeonato, infelizmente. E na volta ao trabalho, em votações rápidas, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram 2 projetos de lei que concedem reajuste e gratificação de até 100% para os servidores do Legislativo. Esses penduricalhos podem fazer com que as remunerações ultrapassem o teto do funcionalismo público. As votações foram simbólicas, ou seja, não é possível saber como cada parlamentar votou. E Hugo Mota tentou abafar as divergências. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. A favor, presidente. Eu quero votar a favor do requerimento aqui. Você está a favor? Na verdade, a gente está votando o quê? Ali está escrito requerimento de votação nominal. Só para a gente entender o que está votando. Rejeitado o requerimento. Beleza. Em votação, o projeto de lei número 179 de 2026. O meu voto favorável, presidente. Ressalvado o destaque. Nosso também, presidente. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, meu voto contrário. Do plenário, comparecer pela rejeição. Meu também voto destaque. contrário do novo, presidente. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitada. Com voto contrário Destaque do novo. de bancada número 1, requer destaque para votação em separado do parágrafo 5º do artigo 10. Presidente, registre o voto contrário do novo. Apresentado ao PL 179 de 2026. Deputada, isso me lembra, não sei se a senhora... Eu acompanhei Turf muito tempo, né? Tinha o Hernani Pires Ferreira, locutor do Jockey Clube Brasileiro, o Hipódromo da Gávea, que era o recordista mundial, inclusive em palavras pronunciadas em 1 minuto. Era um locutor, narrador de corrida de cavalo. É mais ou menos isso. Aqueles que permanecem como estão para aprovar. Como é que se explica algo assim? Se explica que o regimento não tem sido observado. Né? Então, há muito tempo que a gente vem denunciando isso. É uma guerra. E eu quero dizer o seguinte, nós tivemos a votação essa semana também da história lá do Vale Gás. Conseguimos colocar a nossa posição, foi voto nominal, a posição contrária, né? Mas com esse projeto, inclusive, foi uma coisa que veio de atropelo, ninguém sabia direito o que era, havia um acordo para que se desse um reajuste da mesma forma que foi feita para os servidores do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, uma reposição salarial de 8%, mas nada foi dito sobre qualquer valor extra-teto. Então, quando isso veio à votação, ninguém sabia direito o que era. Eu nem estava lá no plenário, estava tendo votação também, a gente estava tendo CPMI, do INSS, várias coisas ao mesmo tempo, e ninguém sabia direito o que era ali. E veja, ali o Partido Novo, a Adriana Ventura, está tentando registrar o voto contrário, nem conseguiu. Né? Então, foi um atropelo total. Bom, e a popularidade do Hugo Mota não anda muito em alta, né? Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o presidente da Câmara sendo vaiado durante um evento de pré-carnaval em João Pessoa. Quando o Mota foi cumprimentado pelo apresentador da festa, chamada Folia de Rua, grande parte do público reagiu. E aí, Costa, Davi Alcolumbre dançando,
Hugo Mota sendo vaiado, ouvindo gritos de fora Hugo Mota. As soluções viriam da eliminação, no bom sentido, desses dois dos cargos que ocupam. A gente não tem a dancinha do Alcolumbre, não, vale muito a pena mostrar, porque realmente é um negócio o Binha consegue é cativante, a dancinha da pança. Agora, vamos lá, Lacombe, quando você mostrou ali o trecho do Alcolumbre falando na volta dos trabalhos, né, legislativos, a primeira coisa que me veio à mente foi a frase do La Rochefoucauld, a famosa frase, né, de que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Quer dizer, você escuta só as palavras, nós temos que respeitar o Estado de Direito, a autonomia da casa, né, as prerrogativas do poder legislativo e não sei o que. Você fala assim, uau, que coisa bonita, né? Vivemos numa república, independência entre os poderes e por aí vai, não tem atropelo de um poder ao outro, não tem o STF praticando ingerência no legislativo, querendo fazer basicamente junto as leis, né, ameaçando, intimidando e por aí vai. É outro país, né, que está sendo descrito ali. É outro país. Então, sim, é um bando de cínico. Os cínicos não estão apenas no STF. Os cínicos estão sentados nas presidências das duas casas, da Câmara e do Senado, e o maior cínico de todos, desnecessário dizer, está sentado à presidência da República, que andou rasgando um pouquinho só a máscara, né, para dizer não podemos levar desaforo, é guerra, e por aí vai, quer dizer, conclamando a militância, chegando mais perto da eleição, né, para partir para o ataque. Daqui a pouco ele está repetindo o que dizia o Dirceu, né, temos que bater neles nas ruas e nas urnas, sei lá. Enfim, é tudo muito podre no Brasil, porque a turma da violência política, a turma do discurso de ódio, a turma da corrupção, a turma do cinismo, é exatamente essa turma da esquerda e do centrão fisiológico. E eles prenderam os representantes da direita, para começar o principal deles, o maior cabo eleitoral dos conservadores, que é o presidente Jair Bolsonaro, por nada. Por pretextos, por papinho de golpe e por aí vai. Então, assim, Lacombe, a gente não pode dourar a pílula, né? Foi dado um golpe no Brasil, uma quadrilha tomou o poder de assalto e, como dizia o próprio Dirceu, né? Nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar eleições. Está aí, né? Hugo Mota, Alcolumbre, representando os donos do poder como bons despachantes e ignorando, inclusive, né, os acordos feitos com todos os partidos que os apoiaram, o PL sendo um dos maiores, né, da Câmara. Então, de novo, à época houve muita discussão ali, se valia ou não valia apoiar em troca de comissões e tudo, mas o fato é que há um desgaste, né, em apoiar esse tipo de gente, porque de onde menos se espera é que não vem nada mesmo.